25 de junho de 2024, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Vos saúdo com a paz de Jesus, louvado seja Deus. Nós retomarmos a nossa caminhada de reflexões diária nesse tempo comum, as propostas dos textos da igreja. Vos acolho com a paz de Jesus. Aliás, peço a vocês que escutam as minhas reflexões, que curtam a postagem, o material virtual. Às vezes você entra no YouTube e não dá o joinha. Vai lá, dê um joinha para que o material possa ser promovido pela rede social. Também no YouTube, no Facebook, dê a curtida. E mais do que curtir, compartilhe com mais pessoas que você acha que vai acabar por ouvir. Essas reflexões, com toda certeza, têm o objetivo do nosso engrandecimento, crescimento espiritual. Muito bem, meus queridos, Deus abençoe vocês. Ontem nós celebrávamos o nascimento, a natividade de São João Batista, por isso a igreja omite os textos da segunda-feira, da 12ª semana do Tempo Comum. E ontem, como foi postada a homilia à noite, pela manhã não pus a reflexão. Mas hoje, a partir de hoje em diante, nós continuamos e seguimos a nossa caminhada, nosso itinerário exegético, refletindo sempre a primeira leitura que a igreja nos propõe. E hoje o texto é do segundo livro dos Reis, o capítulo 19, versículos do 9b ao 11, do 14 ao 21, do 31 ao 35a e o versículo 36. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios, porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração: Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor Deus de Israel: ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o que o Senhor disse dele: a virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso,
Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que texto fantástico hoje. Que texto fantástico. Mas a gente precisa entender um pouquinho o contexto histórico para a gente entender a parte literal e, entendendo a parte literal, nós colocarmos a nossa vida. Eu sempre digo que não adianta ler os textos e tentar tirar algo para o coração, para a vida, para a prática, né? A questão prática, se a gente não entende a parte literal e histórica, que é muito importante conhecer a história da salvação, a história do antigo povo. E agora nós vamos ao reinado do rei Ezequias. Antes só de falar desse acontecimento de hoje, que foi descrito, a gente precisa entender um pouquinho. O povo de Deus, ele veio lá de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó, que também é chamado de Israel, né? Jacó teve 12 filhos, que gerou as 12 tribos, né? E depois, essas 12 tribos, ao longo da história, elas vão se tornar um reino de Israel, que composto pelas 12 tribos, e ao um certo ponto da história, ao passar do tempo, o reino de Israel, constituído pelas 12 tribos, vai acabar se dividindo em tribos do norte e tribos do sul. 10 ficam para o norte e 2 ficam para o sul. As tribos do norte continuaram com o mesmo nome, que já era, quando era unificado, o reino unificado. Reino de Israel. Então as 10 tribos do norte ficou com o mesmo nome, que era antes, quando era um só. Reino de Israel. E as 2 tribos do sul, como uma delas era Judá, ficou chamado Reino de Judá. Muito bem. Então, nós estamos no século VIII antes de Jesus, antes de Cristo. O povo de Deus, tanto em cima quanto embaixo, tanto o reino do sul quanto o reino do norte, né, embaixo quanto em cima, acabaram por cometer infidelidades, serem infiéis a Deus, né? E o que acontece com a infidelidade? Quando acontece a idolatria, adorar falsos deuses, nossa, Deus se incomoda muito com a idolatria, né? Colocar outros deuses no lugar dele. Nossa, você quer irritar a Deus, é você se tornar idólatra. Ora, começaram a acontecer sinais e cultos a deuses falsos. O próprio texto de hoje nos fala, começaram a adorar madeira, adorar pedras, imagens esculpidas, né? Inclusive os nossos irmãos protestantes acabam nos acusando de idólatras, né? Eles não entendem muito bem o que é idolatria, né? Ou melhor, eles não entendem o que para nós representa uma imagem. Para nós uma imagem é uma foto, né? Não é um Deus, a gente não adora uma imagem. Ninguém fica cultuando uma imagem, pensando que aquela imagem vai fazer um milagre acontecer na nossa vida. Isso aí se alguém faz isso é porque é ignorante na fé, né? Enfim, fecha parênteses. Então, isso acaba irritando o coração de Deus, né? A consequência é sempre a tragédia. O que acontece? Tem um império pagão, que se chama Assíria. Esse império, ele vai invadir o reino do norte, né? E também pretende invadir o reino do sul, né? Pretende invadir os dois. Era um império poderosíssimo nessa época, a Assíria.
Nós estamos hoje foi proclamado o capítulo 19 do segundo livro dos Reis. Ontem foi omitido a leitura do capítulo 17. Por que foi omitida? Porque foi a solenidade de São João Batista. Então tem textos próprios de São João, a igreja omite. Mas eu vou ter que voltar um pouquinho no dia de ontem, para vocês entenderem hoje. Ontem, o texto que foi omitido, que foi o capítulo 17, mostrava a Assíria entrando no Reino do Norte. Então, ontem, no capítulo 17, depois quem puder, quem quiser, quem gosta de Bíblia, leia o capítulo 17 até o 19 para você entender. Ontem, o capítulo 17, a Assíria invadiu, destruiu tudo e ameaçou invadir o Reino do Sul, as duas tribos do Sul, que era o Reino do Sul, né? Ezequias, agora a gente entra no texto de hoje. Ezequias é o rei do Reino do Sul, né? Então, o que acontece no texto de hoje? Ezequias recebeu mensageiros do rei da Assíria. E o rei da Síria estava ameaçando, disse que não adianta Ezequias. Lembra que Ezequias é rei do Reino do Sul. Ele já tinha, o Império Pagão Assíria já tinha invadido ontem o Reino do Norte. E ele mandou mensagem, o rei da Assíria, que tem um nome estranho, né? Senaqueribe, olha só, Senaqueribe, rei da Assíria, mandou mensagem a Ezequias dizendo assim: não adianta, não te seduza o teu Deus em quem confias, pensando que Jerusalém não será entregue nas nossas mãos. Olha que presunçoso, né? Senaqueribe, ele não acreditava em Deus, né? Ele era um rei pagão. A Síria era um império pagão. A capital da Síria era Nínive, né? Ele diz assim: olha, Ezequias, não adianta ficar se iludindo que o teu Deus vai te livrar das nossas mãos, porque nós invadimos já muitos reinos e todos foram destruídos, e nós ganhamos, nós somos vitoriosos diante das batalhas com todos os reinos. Não são vocês que vão ficar isentos. Então se prepare que a gente vai invadir você. A gente vai invadir o território de Judá, né? E aí ele continua com a pergunta a Ezequias: só tu te vais salvar? Ou seja, nós somos poderosos, nós já invadimos tantas coisas, tantos lugares e ganhamos. Já temos devastado tantas nações, só tu te vais salvar? Ou seja, vocês estão pensando que o Deus de vocês não vai fazer nada em favor de vocês. E aí, tudo isso, esse falar do rei Senaqueribe, na verdade foi uma carta. Ele mandou uma carta para o rei de Judá, para Ezequias, e nessa carta estava escrito desse jeito. Ezequias pegou a carta, olha que bonito. Ezequias pegou a carta das mãos dos mensageiros que trouxeram a carta, e Ezequias levou a carta até o templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor, dentro do templo, diante do altar. Ezequias estendeu a carta e ele leu a carta diante do Senhor, no templo. Na presença do Senhor, Ezequias fez essa oração que nós acompanhamos na leitura, quando eu proclamei, que é uma oração muito bonita, muito bonita. Deus, né? O Senhor, quem fez o céu, a terra, todas as coisas, ouve as nossas palavras, ouve a nossa voz, o nosso clamor. Nós estamos pedindo ajuda. Ouve essas palavras do rei da Assíria, Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Senhor, dizendo que nem o Senhor pode livrar a nós das mãos deles. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria são poderosos, que já
invadiram tantos lugares e conquistaram tantos lugares. Livra-nos das mãos deles. E Ezequias faz essa oração linda. Depois, se você puder, leia de novo esse texto de hoje. É muito bonito. Ezequias faz uma oração de entrega. Senhor, nós não podemos. Nós não temos condições. É um império poderoso. E de fato era, minha gente. Um império, depois da Assíria virá a Babilônia, que também vai ser tão imponente e poderoso quanto. E Ezequias diz assim, nós não podemos. Nos ajuda, Senhor. Lendo a carta diante do templo, Ezequias confia aquela situação ao Senhor. E olha o que Deus responde a Ezequias. Nós ouvimos isso, né? Olha o que Deus responde. A virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas. Né? Deus falando para Ezequias, mas no fundo Deus estava se dirigindo ao rei pagão, né? Senaqueribe. Ou seja, ninguém mexe com Sião, ninguém mexe com Jerusalém, ninguém mexe com a virgem filha de Sião, porque ela é minha. Um resto sairá de Jerusalém e um resto de sobreviventes sairá do Monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. E aí Deus vai falar acerca de Senaqueribe, né, que é rei da Síria. Ele não vai entrar nesta cidade. Ele não lançará flecha contra ela. Ele não assaltará com escudo. Ele não a cercará com trincheira alguma. E aí, todo o texto que nós acompanhamos, o que acontece? Conclusão da história. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor foi e matou 180 mil soldados do império pagão da Assíria, do rei, do imperador Senaqueribe. A Assíria se levantou e voltou para o seu país. O exército assírio voltou para o seu país. E o rei Senaqueribe percebeu que Deus, que algum ser sobrenatural, que o Senhor dos Exércitos estava agindo em favor de Judá. Minha gente, essa é a história. Essa é a história. Nós sabemos que depois o Reino do Norte foi o Reino do Norte, se manteve na infidelidade e depois foi destruído por completo. Só sobrou o Reino do Sul. É esse o episódio, né? Por causa da fidelidade do rei. Então, algumas coisas que a gente pode pegar para a nossa vida agora sim. Primeira coisa, foi pela oração do rei Ezequias que o Senhor poupou esse resto, ou seja, que o Senhor poupou essa porção do povo e não deixou o rei pagão invadir e destruir. Eu não sou rei, você também não é rei, mas estão debaixo das nossas mãos muitas vidas. Eu tenho plena certeza que você que está escutando a minha oração, tem pessoas que estão debaixo das suas mãos e da sua oração. E essas pessoas dependem, para a vitória delas, da minha oração e da sua. Como nós estamos na intimidade com Deus? Eu sei que as dificuldades são muitas, minha gente. Eu sei que as provocações da vida e do mundo são muitas. Quando você resolve um problema aqui, já surge outro lá. Parece que as coisas não cessam, parece que a gente fica até cansado. A nossa grande tentação que o diabo coloca no nosso coração é parar com tudo. Já não aguento mais rezar, não aguento mais continuar, eu estou cansado, estou cansada. Essa é a grande tentação. E o texto de hoje está dizendo assim, foi pela oração de Ezequias, mesmo diante de uma impotência, de uma fragilidade, porque Ezequias sabia que se dependesse somente
do exército de Judá, eles iam perder para a Síria. Mas Ezequias rezou, Ezequias orou, e Deus se opôs. Deus quem fez a vitória do povo de Judá acontecer. Porque se dependesse da força, eles tinham perdido. Minha gente, se as coisas estão difíceis na vida das pessoas que dependem da sua oração, você que está escutando essa mensagem, continue a rezar. Se as coisas permanecem ainda difíceis, continue a rezar. Se as coisas ainda persistirem na dificuldade, continue a rezar, porque você pode fazer a diferença. Pode ser que dependa da sua oração, a vitória ou a derrota daqueles que dependem de você espiritualmente. Por isso que a gente não pode parar de rezar, minha gente. Não pode. Não pode parar. Olha que gesto fantástico Ezequias fez. Ele foi ao templo e ele apresentou a carta que o rei Senaqueribe, o rei pagão, o rei da Síria, mandou para ele ameaçando. Senhor, olha o que o rei escreveu para mim, Senhor. Nós não podemos, nós não temos condições de vencê-lo. Nos ajude. Por isso que é muito... Claro, é simbólico, né? Mas às vezes, quando tem cerco de Jericó, por exemplo, né? Volta ou outra, eu peço para as pessoas, tragam carteira de trabalho que eu vou dar benção. Por exemplo, no dia 1º de maio, dia de São José Operário, traga a carteira de trabalho que eu vou dar benção. Não quer dizer que o papel vai receber a benção de Deus. É um símbolo. Ezequias levou a carta do inimigo no templo. Olha só que gesto, que a gente pode nos fundamentar nisso para também nós exercermos uma fé sacramental, uma fé sensível. Eu peço, às vezes, tragam fotos das pessoas por quem vocês rezam, no cerco de Jericó, quando tem alguma semana de espiritualidade ou de oração. Isso não é para você ficar, a hora que o Santíssimo Sacramento passa em procissão, não é para você ficar esfregando no Santíssimo Sacramento. Isso aí é exagero. Mas é você olhar aquela foto, olhar aquela carteira de trabalho, olhar aquela peça aquele objeto que é da pessoa por quem você está orando, e você dizer ao Senhor, Senhor, está aqui o motivo da minha oração. Levanta, Senhor. Levanta-te, Senhor, e guerreia por nós. Vence por nós, porque eu não consigo. Essa pessoa que eu estou apresentando também não consegue sozinha. Vence por nós. Nós não conseguimos. É esse o significado. Aí Ezequias faz isso, ele leva a carta no templo. E Deus, por meio desse sinal sensível, Deus, ele vem em favor do reino de Judá. Meu querido, minha querida, quando você estiver passando por algum aperto, por alguma dificuldade, por alguma situação, faça essa mesma experiência que Ezequias fez. É um convite a você. Faça. Vai visitar o Santíssimo Sacramento. Se você não tem naquele momento da sua vida, se não está acontecendo naquele momento uma semana de oração, uma semana de cerco de Jericó, uma semana de espiritualidade, ou uma semana de retiro, faça você o seu retiro. Faça como Ezequias, vai até o templo, vai até a capela do Santíssimo Sacramento. Leve alguma coisa simbólica, ou até mesmo não precise, mas leve na sua oração esse entregar-se a Deus. Esse entregar-se, esse depositar-se diante de Deus. É muito bonito, minha gente. Nós precisamos aprender que tem coisas na nossa vida que não vai mais depender de nós mesmos. Quem experimenta a impotência passa a cultivar uma fé muito mais sólida. Sabe quando a gente vai, de fato, aprender a viver uma fé firme? Não é quando na vida estiver tudo bem, mas são nos momentos de dificuldade. Nesses momentos é que a gente prova, de fato, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Quando a gente passa por provações e por grandes batalhas, como o reino de Judá estava passando, a gente consegue experimentar a confiança em Deus. Como é difícil confiar em Deus. Não é tão simples assim. Só que Ezequias dá um testemunho para nós de fé, de confiança, do entregar-se. É muito bonito, muito bonito. E o texto diz que naquela mesma noite o anjo do Senhor exterminou
né? 185 mil homens do exército inimigo, e o exército inimigo, com medo desse Deus poderoso, o exército inimigo sai fugido. Hoje, aliás, ontem, na missa de São João Batista, na minha paróquia, ontem à noite, eu rezei a oração eucarística número 1. E a oração eucarística número 1 é muito bonita. É uma oração de entrega depois da consagração, que às vezes as pessoas passam despercebidas. O sacerdote rezando, ele se inclina diante do altar e diante do Santíssimo Sacramento que está sobre o altar. E ele reza exatamente essa oração semelhante à oração que Ezequias rezou. Eu vou proclamar aqui para vocês compreenderem. Olha o que reza o padre na oração eucarística 1, na oração de intercessão pela igreja. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda, a oferenda, minha gente, é o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, é a oração da igreja, né? Que essa nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu. E aí um detalhe importantíssimo: pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Olha que bonito. Essa iniciativa de Ezequias, ela se assemelha à nossa iniciativa quando nós entramos no culto litúrgico, quando nós celebramos a Santíssima Eucaristia. As mãos do Santo Anjo tomam as nossas oferendas, as nossas intenções, as nossas vidas, os nossos pedidos. As mãos do Santo Anjo junto do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, elas se elevam até os céus e o Pai as recebe. Que lindo isso! As mãos do Santo Anjo são representadas pelas mãos sacerdotais na Santa Missa. E esse mesmo Santo Anjo, que é o anjo por excelência que recebe a oferta sagrada do culto litúrgico, que é o corpo de Cristo, que é a minha vida, que é a sua, esse mesmo Santo Anjo é o mesmo que vai lá na intenção que nós apresentamos na labuta e vai agir. Meu querido, minha querida, os anjos estão trabalhando pela ordem de Deus para que se realize em nossa vida a vontade de Deus. Mas Deus precisa que nós confiemos a este anjo aquilo que nós não conseguimos sozinhos. Entreguemos a Deus as nossas impossibilidades e deixemos que Deus, como veio em favor de Ezequias e fez de Judá um povo tão mirradinho, tão impotente, mas fez vitorioso, Deus também nos faça. Minha gente, para encerrar essa homilia, porque já me delonguei bastante, eu não sei se vocês já se perguntaram por que Deus permite situações difíceis que exijam que nós nos coloquemos em oração de entrega a Ele, se Ele já sabe tudo, se Ele sabe que a gente não pode. Por quê? Porque Deus, minha gente, presta bem atenção, Deus se deleita, Deus ele tem prazer de ser buscado, adorado e de ser reconhecido como o Todo-Poderoso, o único capaz de fazer. É o prazer de Deus ser buscado, ser adorado, ser glorificado. E para isso que nós existimos. Nós não existimos para nenhum outro objetivo, nenhuma outra função, senão adorar a Deus. Adore o Senhor, busque o Senhor, confie ao Senhor a sua causa. E você vai ver que Ele vai colocar não somente um anjo, mas um exército de anjos para te proteger, para fazer acontecer na sua vida uma grande transformação, aquilo que você precisa. Eu não tenho dúvida disso. Como sacerdote eu não tenho. Que Deus hoje, por essa reflexão,
possa nos fazer mais homens e mulheres mais cheios de fé e confiança. Desejo uma terça-feira cheia de Deus. Deus os abençoe e os proteja. Se você tiver oportunidade, hoje, de maneira muito singular, visite uma capela do Santíssimo Sacramento ou vá a uma Santa Missa. Entregue sua causa ao Senhor. Deus os proteja sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.